de software um vídeo, eu tenho 7 dias para assistir esse vídeo. Eu assisto esse vídeo e eu tenho que responder 3 perguntas. E se eu não acertar as 3 perguntas, que é o que prova que eu realmente assisti e não botei a minha secretária para assistir no meu lugar, se eu não responder essas 3 perguntas corretamente, eu não consigo acessar mais o sistema até que eu responda corretamente. Isso se chama cultura empresarial. É para... Não basta a empresa dizer, olha, está avisado. Eu preciso saber se você realmente se sentiu avisado, se você realmente tem conhecimento desse novo processo. Tá? Por quê? Usam canais que estão aqui, ó, nesse nível. Ok? Perfil do líder. Quem é que sabe dizer o que é perfil? Pode falar. Forma. Oi? Pode ser algo que dá uma forma. Uma forma. Um conjunto de características. Conjunto de características. Isso aí. Maravilha. É exatamente o conjunto dessas duas coisas. O conjunto de características que dão a forma. E aí é muito importante, gente, a gente entender perfil. Por quê? Porque vocês, como líderes, vocês vão estar liderando outros líderes também. Porque o grande negócio de um líder é ele conseguir formar líderes, porque senão o negócio não consegue ser exponencial. Como é que vocês acham que o Dr. Oséias tem 736 empresas em funcionamento hoje espalhadas pelo mundo, se ele não conseguir se multiplicar, se ele não conseguir exponenciar a lógica do pensamento dele? Ele tem que formar líderes. E aí isso vai de encontro a um pensamento muito comum, que a gente pensa, não vou ensinar porque ele vai tomar meu lugar. Né? Vamos falar desse tipo de liderança já já. Tá? Então, o perfil é exatamente isso. Olha, o perfil é o conjunto de características que dão forma a esse líder. É a aerodinâmica desse líder. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? O que é isso? Cadeira de balanço, né? O que a cadeira de balanço faz? Vai para frente e para trás. Se eu empurrar ela com mais força, o que ela vai fazer? Vai para frente e para trás. Eu boto muita força, ela vai para frente e para trás. Não importa quanta energia eu coloque, ela vai para frente e para trás. Alguns líderes têm essa aerodinâmica, têm esse perfil. Tá? Alguns colaboradores também. Quando você vai contratar um líder ou um colaborador, ou quando você vai promover essa pessoa com uma função de liderança, a primeira coisa que você precisa saber é se esse líder tem a aerodinâmica correta. A aerodinâmica de um líder, ela é formada pelo que a gente chama de mindset, mentalidade, a maneira como ele pensa, a estrutura cognitiva dele, os paradigmas que ele tem dentro da cabeça. Ah, William, mas se é isso, e se você falou que isso pode ser mudado, por que eu não posso contratar alguém que não tenha isso e depois transformar nisso? A questão é, a sua empresa tem tempo para isso? Ou você precisa de um líder para tomar decisões para ontem? Porque até onde eu tenho experiência, normalmente quando você precisa tomar uma decisão, você já está atrasado. Né? Então, uma empresa não tem tempo de pegar alguém que já está naquela posição, que já devia ter aquela aerodinâmica e retrabalhar ela. Ela tem tempo sim de retrabalhar a base ali, para dali ela ir moldando e modelando pessoas para ter aquele perfil para substituir e tal. Mas quem está lá na posição de liderança, esquece, não há a menor hipótese. Bom, existe uma outra aerodinâmica, olha que coisa linda. Não importa quão pouca energia você coloque, ele só vai para frente. Você concorda comigo? Isso é a aerodinâmica de um líder de sucesso, de um líder vencedor. Ou seja, com pouca energia ele faz. Com um pouquinho que tiver ele faz. Ontem eu fui dar uma palestra na Casa da Juventude para jovens que estejam interessados em empreendedorismo. A gente tem feito um ciclo de palestras e tal, assim. E quando nós chegamos lá, a palestra, às 2h30 da tarde, era um anfiteatro e tal, e não tinha luz. E o pessoal ficou naquela situação assim, mas como é que vai ser? Não tem luz, como é que vai fazer? Eu falei, qual o problema?
Eu não tenho voz, vocês não têm ouvidos? Vocês têm algum problema de me escutar no escuro? Porque eu não tenho problema de falar no escuro. Se eu não tenho problema de falar no escuro, vocês não têm problema de escutar no escuro, nós temos uma palestra. E fizemos uma palestra fantástica lá com a garotada. Né? Por quê? Anotem isso. Nunca deixe aquilo que você não consegue fazer definir aquilo que você pode fazer. A aerodinâmica de um líder, ela tem que ser tal que, seja o que for que você não consegue fazer, ele não pode ser um impedimento para aquilo que você deve fazer e que você tem que fazer. Eu dei aula na universidade no Brasil, dei aula aqui em universidade aqui também, e várias vezes eu chegava na universidade, o diretor da universidade vinha falar: doutor William, hoje não vamos ter aula, porque estamos sem luz. Eu falei: o senhor não vai ter aula, eu vou dar minha aula. Se o aluno quiser entrar na sala, eu vou dar aula. Ah, mas não temos condições. Eu falei: não tem o senhor que gosta de ficar num fatinho aí todo bonito e não entra num ar-condicionado, numa sala quente. Eu entro numa sala quente, eu entro em qualquer lugar, eu faço o que tem que ser feito. Lógico, eu fui demitido 3 meses depois, né? Lembra que eu falei para você? Depois que você se limpa, você não quer ficar na lama. Você não consegue ficar na lama. Tá? É lógico que se você, como líder, tiver uma aerodinâmica dessa, e você estiver numa empresa onde tem lá um monte de cadeira de balanço, principalmente acima de você, esquece que você não vai conseguir ficar muito tempo mesmo. Tá? Vai em frente, sem frustração, porque você não vai conseguir ficar muito tempo. É possível mudar a aerodinâmica? É possível, gente. É necessário, é fundamental. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa que ofende alguma sensibilidade, tá, gente? Não tem problema nenhum. É da minha natureza também. É um dos programinhas que está lá dentro. Todo mundo conhece isso aqui? Coca-Cola, né? Quem não conhece? Quem sabe quando a Coca-Cola foi fundada? Durante a Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial. Eu sei que a mãe. A Coca-Cola ela foi criada, tá, por esse senhor aqui, John Steve Pemberton, em 8 de julho de 1831. Perdão, isso foi a data desse CD. Ela foi criada em 86. Em maio de 1886. Ela foi registrada como marca Coca-Cola em 1944, como os senhores falaram aí, como marca. Mas ela existia já desde 1886. Em 1844, ela foi comprada, ela fazia tanto sucesso que ela foi comprada desse senhor e registrada com o nome de marca Coca-Cola, porque ela foi lançada, na verdade, como um remédio, como um medicamento. Né? Então, gente, eu pergunto para vocês, que tipo de líder faz com que uma empresa que nasceu em 1800 e 1944 exista até hoje como líder de mercado? Você acha que é uma empresa cadeira de balanço ou acha que é uma empresa com liderança Fórmula 1? Essa é a parte boa. A parte boa é que a gente pode aprender. A questão é aprender com quem? Eu vou aprender com o meu vizinho? Vou aprender com o meu colega, que é um frustrado? Não, eu vou olhar para quem está fazendo. Doutor Zé sempre fala para mim: doutor William, todo homem tem opinião e é um direito dele, você tem que respeitar. Mas propriedade, só quem faz. E a esse você tem que seguir. Veja bem, todo homem tem opinião e você deve respeitar. Mas propriedade, só quem faz é que tem. Por isso que eu falo abertamente que ele é meu mentor, né? Porque um homem que tem 700 e poucas empresas em funcionamento, com nível de gerenciamento, de comprometimento, com mais de 10 mil colaboradores, dentro de um segmento que eu sou apaixonado, que é a odontologia, que é a minha formação original, que eu adoro, e que me fez conseguir, do zero, em tempos de crise, num ambiente, como diz meu amigo, extremamente hostil, que é Angola, para negócios, conseguir sair de uma unidade para 11 unidades, e temos um projeto de abrir 100 unidades nos próximos anos em Angola. Então é alguém que tem propriedade para me ensinar alguma coisa. Como líderes, a gente sempre pensa em quem é que a gente influencia, mas é muito importante você pensar quem lhe influencia. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Quem que você escuta? Com quem que você conecta quando você tem necessidade de uma opinião
com propriedade. É muito importante isso. Tá? Então a Coca-Cola é um dos exemplos, tá, gente, de empresas. Todo mundo conhece essa outra aqui? McDonald's, não precisa nem falar, né? 31 mil restaurantes no mundo, 1,5 milhão de colaboradores. Gente, tem ideia do que é gerir 1,5 milhão de colaboradores? Eu sei que tem gente aqui, alguém aqui, quem está aqui no recurso humano, tem alguém aqui? Às vezes perde a cabeça com meia dúzia, 20, 30, 50, né? Imagina 1,5 milhão. Tá? Que tipo de liderança a gente precisa para conseguir ter 1,5 milhão de colaboradores e fazer com que seja considerado uma das melhores empresas para se trabalhar e a melhor franquia para administrar? Está em 119 países, 6 continentes, 47 milhões de clientes por dia em todo o mundo, faturamento anual de 45 bilhões de dólares. Eu não consigo nem mensurar isso, por mais capacidade espacial que eu tenha, eu não consigo mensurar isso em volume se botasse uma pilha de dinheiro em cima da outra. Eu não sei o que é. Tá? Aqui, ó. Considerada agora em 2019 uma das melhores empresas para se trabalhar e a melhor franquia para se administrar. Com certeza é uma empresa que não tem uma cultura de cadeira de balanço. Com certeza, gente, tem coisas para nos ensinar. Bom, nós sabemos, dentro da neurociência, que a gente tem 2 perfis de líder. E agora eu vou começar, de repente, a perturbar um ou outro, ou um ou outro vai olhar e falar assim: ih, fulano é assim, ciclano é assim. Não tem problema nenhum, tá, gente? Lembra que a gente já falou aqui que você pode transcender. Então, se alguma dessas características se encaixar com você, não tem problema. Por quê? Antes de eu conhecer, por exemplo, o Dr. Zé, eu me encaixava em todas as negativas que você imaginar ali. Todas. Todas as negativas. Era pegar a carapuça e botar assim, crack, na cabeça e falar assim: pronto, Papai Noel está pronto. Tá? Por quê? Porque era a maneira como eu entendia. A minha formação foi como dentista, eu me formei muito cedo, com 20 anos de idade. Eu tenho 30 anos de profissão. E com 20 anos de idade eu fui para o exército, porque eu vinha de uma família muito pobre. E a minha única chance de ganhar dinheiro era entrar para o exército como oficial. Fiz uma prova para a escola de saúde, passei em primeiro lugar. E como meu pai tinha sido paraquedista a vida inteira, eu tinha aquele sonho de garoto de querer ser paraquedista. E aí falei assim: olha, eu quero ir para a brigada paraquedista. E aí me mandaram para lá. E não satisfeito, eu cheguei lá e falei: olha, eu quero ir para o batalhão de forças especiais. Aí me mandaram para o batalhão de forças especiais. Cheguei lá, o que eu era? Dentista. Consultório? Que consultório? Você quer um batalhão de forças especiais? Aqui não tem consultório, o que você veio fazer aqui? Ah, eu fui voluntário. Como assim voluntário? Você está maluco? Resumindo, fiquei no batalhão de forças especiais, fiz todos os cursos de combate do exército, fiquei 10 anos dentro do exército. Nos últimos 2 anos, fui ser instrutor de BOP, batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, como instrutor. E um belo dia, enchi o saco daquilo tudo e falei assim: não é para mim, está na hora de eu montar meu consultório e me dedicar à minha profissão. E assim eu fiz. E aí o que eu era? Um líder, tá? Dentro daquilo que eu tinha aprendido ali, como liderança, né? Que hoje já é muito questionado, mesmo dentro das Forças Armadas, o tipo de liderança que você deve ter, né? Mas eu tinha uma liderança completamente dissonante. Sabe, aquela liderança baseada no medo, baseada na autoridade, baseada na patente, baseada... E eu, imagina eu, dá para perceber que eu não estou usando microfone nessa sala, né? Porque senão ninguém ia aguentar ficar aqui. Minha voz é isso aqui. Pá, 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 pum, pum. Então, vamos ver as características de um e de outro, para a gente começar a se identificar, né? Bom, o líder dissonante, gente, a primeira característica de um líder dissonante é a distância emocional. O líder dissonante é aquele cara que ele bota um bom fato, não para se vestir bem, nem para se valorizar como pessoa. Ele bota para esconder uma fraqueza dele. Ele tem tanto medo de ser fraco, que ele se esconde no melhor fato possível para que aquela fraqueza não apareça. Porque se ele botar um fato qualquer, você vai deixar de olhar para o fato e vai olhar para ele. Então é preciso que você fique impressionada com o fato para não ver a fraqueza dele. Ele tem uma distância emocional. Ele tem dificuldade de se conectar emocionalmente com as pessoas. Ele é aquela pessoa que ele jamais irá até a sua sala. Ele vai virar e falar assim: manda chamar a fulana aqui.
Ele é incapaz de ir até a sua sala. Imagina se ele vai até a sua sala. Ele não irá até a sua sala. Tá? Por quê? Porque a distância emocional dele não impede ele de se aproximar. Desculpa, tá, gente? Mas eu tenho que falar. O objetivo da palestra é falar de liderança empresarial. Tá? E eu era assim. Eu era um oficial, paraquedista, forças especiais, comando. Vocês não têm ideia do que é isso. Vocês não têm ideia do que é isso. Eu não fui treinado para negociar. Eu fui treinado para entrar e definir. E era isso que eu fazia. Né? E o primeiro funcionário que eu contratei, coitado, ele nem chegou a cumprir o dia inteiro, porque não conseguiu. Então, gente, essa distância emocional é a maior barreira, é a primeira característica que você vai ver de um líder dissonante. Se você se identifica com isso, não tem problema, tá, gente? Uma pesquisa com mais de 1,5 milhão de colaboradores em mais de 700 empresas, 71% da liderança empresarial no mundo é assim. Vamos falar só dos de fora, para a gente não falar nomes aqui. Donald Trump. Alguém tem dúvida? Não, né? Jair Bolsonaro, Dilma, Lula, todos eles. Todos eles. Estou falando da liderança política. Liderança empresarial, 71%. Isso é pesquisa científica. Uma das maiores revistas científicas na área de recursos humanos do mundo tem uma pesquisa com mais de 1,5 milhão de colaboradores de níveis gerenciais. E eles, como é que foi a pesquisa? Para vocês terem ideia. Eles fizeram uma pesquisa, pegaram a lista de todos os líderes dentro da empresa, pegaram os colaboradores, botaram uma série de eletrodos e mapearam no cérebro da pessoa, quando só falava o nome. William Franco. Você não precisava responder nada. O sensor ia lá e localizava em que parte do seu cérebro os softwares, lembra do softwarezinho que eu falei? Estava atuando. Um líder dissonante, ele atua na mesma área do cérebro que você sente aquele asco quando você sente o cheiro de fezes ou de ovo podre. Percebe? Quando você está com raiva, ele atua nessa mesma área. Então, só de você pensar num líder dissonante, essa área do seu cérebro é ativada. Quem aqui? Não, esquece essa. Eu ia perguntar quem aqui já teve um chefe que você, só de saber que tinha reunião naquele dia, você já não funcionava direito. Né? Todo mundo ia à casa de banho. Claro, todo mundo que está no mundo corporativo já teve isso. Né? Mas pior do que isso, eu vou dizer, gente, pior é quando você é o chefe. Tá? Porque quando você tem essa dissonância, é muito difícil para você também como chefe. Tá? Porque você não consegue resultado. E normalmente o líder dissonante é um líder que tem um alto nível de exigência com ele mesmo. E olha que loucura, imagina você ter um alto nível de exigência com você, mas você ter uma distância emocional que você não consegue se conectar com o potencial do outro para fazer ele funcionar. Lembra que eu falei que só matávamos o mamute por causa da inteligência colaborativa? Eu não tinha um Einstein lá, eu tinha alguém com 5%, com 5 de QI. Só que eu tinha que juntar 10, 20 e fazer isso funcionar. Tá? Então o líder dissonante ele não consegue isso. Medo como estratégia de gestão. Vou te mandar embora, hein? Vou te mandar embora. A senhora nunca mais na sua vida faça isso. É assim. É o medo. Gente, o medo é uma coisa assim, tão ancestral. O que fez com que o homem sobrevivesse naquele tempo era o medo. Porque o medo, ele traz junto um sentimento chamado desconfiança. Olha que loucura. Fizeram uma pesquisa que os países onde mais se tem insegurança como sociedade, insegurança em todos os sentidos, insegurança política, social, financeira. Você vê a crise dá medo. O que a crise faz? Eu não sei qual é o negócio de vocês, mas de certeza que os clientes de vocês estão retraídos com medo. E quanto mais dinheiro eles tiverem, mais medo tem. Se vocês fazem negócio com clientes muito grandes, esses são os mais medrosos, porque eles têm mais a perder. Quanto mais dinheiro tem, mais ele tem medo. Por quê? Porque o medo traz junto a desconfiança. E a desconfiança faz com que ele não queira
investir. Nós entramos no elevador hoje e ela falou medo. Você tem medo por quê? Porque você não confia. Você acha que aquela máquina vai parar e vai ficar presa ali dentro? Como você acha que vai parar? Quem tem medo de avião é por quê? Porque desconfia que vai cair, porque não confia. Quanto mais medo existe num país, mais burocracia existe. O que um cartório faz quando ele pede lá para reconhecer firma a assinatura do outro? Ele não confia que a assinatura é sua, então agora tem que reconhecer. E você paga por isso, olha só, isso tem um custo. Medo custa dinheiro. Tá? Então, estruturas que são baseadas em medo são estruturas por si só, que são caras em todos os aspectos. São lentas porque são burocráticas demais. O medo gera muita burocracia. Tem lojas aqui que você entra, você fica horrorizado. É um cara para pagar, aí tem outro ali na saída do caixa, quando você chega lá na porta, que você pensa que saiu, o cara ainda vem, pega a ficha e faz um rabisco. Por quê? É uma estrutura baseada em medo. Quer dizer que então todo mundo agora é um ladrão, você trata todo mundo como se estivesse roubando, em função de alguém que possivelmente pode lhe roubar. Cara, bota a câmera, hoje você tem tecnologia. Bota alguém dentro de uma salinha com um rádio, uma equipe lá bem uniformizada, educada e capacitada. Entendeu? Você viu a senhora aqui botando uma garrafa? Senhora, por favor. A senhora me acompanha, por favor. Ah, não, por favor, me acompanha aqui. Olha, uma firma aqui na câmera, aqui, tá vendo aqui, ó. A senhora botando uma garrafa de água aqui dentro. Ah, não, eu já entrei com ela. Ah, entrou, que hora a senhora entrou? Ah, pode cortar? Não, realmente a senhora entrou. Queria pedir desculpa e tal, mas é o nosso trabalho. Tá bom? Ok, está resolvido. Ah, não, a senhora não entrou. A senhora vai fazer o quê? Quer que pague ou quer que eu chame a Zelic para a gente resolver esse outro espera? Ah, não, vou pagar. Ok, pagou, está resolvido o problema. O mercado fez a venda. É simples, gente. Mas o medo, ele cria isso. Então, o medo, como estratégia de gestão, é uma das características do líder dissonante. O líder dissonante, ele se apoia muito em motivadores extrínsecos. Agora eu vou te atribuir um carro. Vou te dar um dinheiro. Tá? Não que isso não seja bom, tá, gente? Eu também gosto de dinheiro, gosto de carro, gosto de tudo. Mas o problema dos motivadores extrínsecos é que eles têm uma capacidade de motivação temporária. A hora que a hora que acaba o dinheiro, a hora que você que deu o carro para ela, dá um para ela um modelo mais novo, melhor, ela fica frustrada com ciúme, é um problema danado. Tá? Mas é uma das características do líder dissonante é se apoiar nisso, em motivadores extrínsecos, aquilo que é externo à pessoa.